50 anos da Volkswagen do Brasil, depoimento de Mário dos Santos Barbosa, estado por Beth Judite, local São Paulo, dia 8 de agosto de 2002, realização Museu da Pessoa, entrevista número 5. Bom dia, Mário. Eu gostaria que você começasse falando o seu nome, local e data de nascimento. Bom dia, é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre a experiência na Volkswagen. Meu nome é Mário dos Santos Barbosa, eu nasci em Guararapes, interior de São Paulo, em 5 de abril de 1948. Mário, e quais os nomes dos seus pais e o que eles faziam? Meu pai, Manuel Barbosa de Oliveira, minha mãe Maria Teixeira de Oliveira. Eles vieram de Montes Claros, Minas Gerais, no final de 1947 e trabalhavam no campo em São Paulo, no interior, na roça. E os seus avós? Meus avós, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-los. Quando eu nasci já eram falecidos. Conheci apenas a minha avó, Sebastiana Maria de Jesus, em Montes Claros, onde ela morava. Ela faleceu em 1985. E quantos irmãos você tem? Falando assim um pouquinho da família. Nós somos 8 irmãos. Em 8 são 5 homens e 3 mulheres. E eles moram em São Paulo? Os 3 primeiros nasceram ainda em Montes Claros. Eu já nasci em São Paulo e os demais também, todos em São Paulo. E moram em São Paulo, com exceção de um que mora no Paraná e também de 2 que são falecidos, a minha irmã mais velha e o meu irmão caçula dos homens. E eles trabalham próximo a você? Eles trabalharam na Volkswagen? Qual a atividade deles? O meu irmão mais velho, o Manuel, teve muita dificuldade de se adaptar em São Paulo, acostumado com o trabalho na roça, e ele acabou desenvolvendo habilidade na área da construção civil, né? Hoje ele mora próximo dos meus pais, no interior, em Pinhalzinho, né? A minha irmã mais velha, como eu disse, é falecida. O outro meu irmão se formou na profissão de trabalhar com vidros, né? Trabalha, enfim, com vidros. Depois o meu irmão, o, depois de mim, aprendeu também a trabalhar com eletricidade, é eletricista, trabalhou em várias firmas, hoje se aposentou. É isso, como eu disse, meu irmão o caçula dos homens, faleceu. E as minhas irmãs, uma trabalha no lar e a outra também. E, Mário, você nasceu em São Bernardo, Eu nasci em Guararapes, no interior de Guararapes. São Paulo. Você veio para São Paulo. Eu vim para São Paulo em 1954, E você tinha quantos com anos? 6 anos de idade. Né? E como foi essa mudança? Então, meu pai meio que deu com os burros na água no interior de São Paulo. Não, quando ele chegou em São Paulo, ele não teve, digamos assim, olhou aquela cidade grande, não estava acostumado com isso e falou, não, meu negócio é roça mesmo. Foi para o interior de São Paulo, trabalhar em fazendas, trabalhou por lá há muito tempo. Não deu certo e voltou, então, 6, 7 anos depois, para tentar, então, trabalho na cidade, né? E aí nós tivemos, a princípio moramos com a ajuda de amigos, na favela da Vila Prudente, que existia na época, por coisa de 2 semanas, até que meu pai, trabalhando na construção civil, conseguiu juntar algum dinheirinho, alugamos uma casa, ele continuou trabalhando na construção civil, depois comprou um terreno na favela da Vila da Vergueiro, no caso, foi uma favela grande na época, onde moramos durante 3 anos. E ali, então, que meio que conseguiu as condições para começar a organizar a família, enfim, conseguir uma casa, né? O que já aconteceu, no caso, no final aí dos anos 50 já. E como que era assim? Como foi um pouco a sua infância, a sua adolescência? A princípio,
Como eu disse, as minhas primeiras letras eu aprendi ainda no interior, né, numa pequena escola rural, foi por poucos meses. Depois, aqui, voltei a entrar na escola, e passei por várias escolas. A princípio, conseguimos estudar no Educandário Cardeal Mota, o Colégio de Ipiranga, onde a diretora, a Dona Odete, a minha mãe trabalhava como doméstica na casa dela, então ela conseguiu vagas para a gente nesse colégio, para eu e para meus irmãos. Estudamos durante um ano nesse colégio, com auxílio também da Caixa Escolar, que fornecia alimento, calçado, uniforme. Mas aí no final desse ano, desse primeiro ano, a Caixa Escolar foi fechada, então nós tivemos que mudar de escola, fomos estudar, no caso, na escola Marechal Floriano, uma escola também no Ipiranga, e ali também, enfim, com o auxílio da Caixa Escolar, conseguimos estudar mais um ano. Depois terminou a Caixa Escolar, aí mudamos, meus irmãos pararam de estudar, eu fui estudar e terminar o primário aqui na Vila Mariana, no colégio Marechal Floriano. Então eu terminei, enfim, aí o primário. E nesse tempo a gente já também trabalhava ajudando meus pais, nos finais de semana. A gente ia para as feiras, carregava as compras das senhoras e com isso a gente conseguia sempre algum dinheiro, que tanto ajudava em casa como também dava para ir no cinema, enfim, se divertir um pouco, né? Nessa época, também quando, enfim, a situação apertava muito, a gente, por morar, no caso, na favela do Vergueiro, cercada enfim, de bairros de classe média, como Vila Mariana, Aclimação e Ipiranga, né, sempre tinha muitas oportunidades também. E em muitas ocasiões nós saímos com outras crianças também para pedir nas casas, e com isso a gente sempre conseguia sobras de comida, conseguia muitas vezes roupas, calçado, que ajudava também, de certa forma, enfim, no sustento da família, né? Então a minha infância foi um pouco marcada por isso, né? A questão do esforço com a questão da escola, de ajudar a família também, os pais, né? E, quer dizer, e nisso aí eu acabei sendo, dos meus 8 irmãos, o que conseguiu ainda vencer barreiras no sentido de ter uma evolução escolar Você nunca mais parou de regular. estudar? Cheguei a parar quando eu terminei o primário, parei por 2 anos, depois aí fiz a admissão ao ginásio, mas aí dificuldade também de estudar, tive que parar. E aí voltei a estudar, fazer, no caso, madureza, né? Na época tinha madureza ginasial, isso já foi nos anos 60, no final dos no começo já dos anos 70, né? Madureza ginasial, colegial também, e que me permitiu depois fazer, já em 75, um vestibular na Universidade de Santos, e consegui uma vaga para fazer curso de engenharia. Aliás, foi uma alegria muito grande na família, porque na época tinha o vestibular, a escola oferecia 100 vagas e tinha 1.200 candidatos inscritos. Eu consegui uma classificação em 36º lugar, então foi uma festa, não só pela classificação, mas como pela vaga, principalmente, né? Então ali eu estudei de 75 até 81, quando eu me formei. E nessa época eu já trabalhava na Volkswagen, onde eu entrei em 72, no caso. Voltando um pouquinho, aí nós retomamos. Na sua adolescência para juventude você sempre trabalhou. Qual foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi numa imobiliária, na Avenida Lins de Vasconcelos, na Vila Mariana, onde o senhor Rubens, que era o dono da imobiliária, precisava de um auxiliar para atender telefone, fazer trabalho de office boy. Na época eu tinha 13 anos, então eu trabalhava meio período, estudava e trabalhava à tarde ali. Trabalhei por alguns meses até que ele precisava de uma pessoa mais experiente, que pudesse resolver assuntos também na cidade. Então eu pedi um emprego e chorei muito nesse dia. E aí logo depois você foi. Então, daí em seguida fui
fazia o Senai, né? Senai da Construção Civil. Meu pai trabalhava na construção civil e conseguiu, no caso, uma vaga. Eu fui fazer Senai no Tatuapé, na escola do Senai do Tatuapé, onde eu fiz, no caso, eletricista instalador, né, por 1 ano e meio. E aí, enfim, já tinha uma profissão, portanto tinha mais opções, né? Mas depois disso eu fui trabalhar ainda, trabalhei um pouco ainda na construção civil como eletricista. Depois experimentei trabalhar na área do comércio, fui auxiliar de escritório em algumas empresas. Depois eu voltei para a indústria novamente. E você entrou na Volkswagen assim como? Como que você chegou? Então, antes de entrar na Volkswagen, eu trabalhei, como o pessoal costumava dizer, no trecho, ou seja, os trabalhadores que trabalham nas empresas, na época havia assim um crescimento espetacular, então as empresas estavam crescendo, então havia sempre oportunidades de montagem de novas indústrias. Então tinha as empresas que contratava trabalhadores para fazer trabalho específico de montagem de determinada instalação. Então nesse período trabalhei em 3 empresas, uma delas a manutenção técnica e engenharia. Montava na época as instalações na ala 5, né, que a Volkswagen estava crescendo vertiginosamente nessa época. Então trabalhei durante 1 ano nessa firma, e aí foi quando eu resolvi parar de, como se dizia, correr o trecho, né? Então resolvi parar, então nessa época eu fiz então um teste na Volkswagen para trabalhar como eletricista, e então passei a trabalhar como eletricista de manutenção em 72. E você já conhecia alguma coisa dela? Já tinha ouvido falar? Então, na época que a Volkswagen se instalou, principalmente no ABC, foi, enfim, um momento assim de muita, enfim, repercussão muito grande em função da vinda da indústria automobilística, do crescimento. Naquela época eu tinha ainda que, 9 anos de idade, mas já, enfim, ouvia-se um pouco esse barulho das coisas que aconteciam, né? Então, a minha primeira aproximação com a Volkswagen foi através dessa empresa, de terceiros, né, que eu trabalhei, enfim, lá dentro por 1 ano, né? De modo que quando eu entrei, enfim, para o quadro de empregados da Volkswagen, já tinha esse conhecimento anterior e tinha também, naturalmente, uma admiração, enfim, pela empresa enquanto uma grande empresa, né, na época. E quando você entrou, você já conhecia pessoas que trabalhavam lá? Já conhecia porque a a administração dessas firmas de terceiro que trabalhavam lá dentro eram feitas através de pessoal da própria Volkswagen, né? Então nós conhecíamos vários dos mestres da área da elétrica e pessoas, enfim, da Volkswagen. E você podia me falar um pouquinho assim dessa sua trajetória dentro da Volkswagen? Quando você entrou como eletricista? Sim. Então eu entrei como eletricista em 72 e aí até 75 eu, enfim, eu havia parado de estudar. Em 75 resolvi então retomar os estudos, né? Aí foi quando eu fiz vestibular para fazer engenharia, pouco tendo a perspectiva de desenvolver na área que eu já trabalhava, que era a área da elétrica. E nesse período, a minha função era também de coordenar equipes de trabalhadores de firmas de terceiro na Volkswagen, que faziam um pouco as funções que eu fazia antes, né? Quer dizer, no crescimento, na montagem, enfim, das instalações. Então, eu e outros colegas coordenávamos esses trabalhos. E quando eu então fui estudar, foi um período difícil, porque eu trabalhava das 6 da manhã às 4:30 da tarde na Volkswagen, e com a universidade era em Santos, então eu saía 4:30, ia para casa, chegava em casa tipo 6:30 da tarde, e as aulas começavam às 6:50. Era
era bem perto, mas era o tempo assim de eu comer rapidamente uma sopa e correr para a faculdade. Na época eu já tinha comprado um Fusquinha 69. Então eu pegava o carro, ia para a faculdade, chegava em casa 11h30. E aí que eu, muitas vezes, já foi justamente a época que nasceu meu filho. Às vezes ele me esperava para... Tinha o quê? Na época o Fabrício tinha 2 anos de idade e já, às vezes me esperava, enfim, antes de dormir. E era o tempo contato um pouco que eu tinha com ele, porque no dia seguinte, às 4h30, eu tinha que me levantar para vir novamente para a Volkswagen, né? E ali eu, enfim, estudei nessas condições. Nos finais de semana era tempo de fazer, embora o prédio onde a gente morava fica bem em frente à praia, só atravessar já estava na praia, mas não tinha muito tempo para isso, porque era o tempo de fazer, enfim, os trabalhos da faculdade. Mas foi, enfim, um esforço assim muito grande, né, no sentido de tentar aproveitar uma oportunidade que era, enfim, um emprego numa multinacional e a oportunidade, inclusive, de ascensão interna, né? Então isso, eu me formei no caso em 81, né? E nesse período, portanto, me permitiu, de certa forma, associar a minha atividade profissional na Volkswagen também com os estudos, né? Que me permitiram, aí, no caso, ter uma compreensão melhor, ampliar os meus conhecimentos teóricos em relação à minha atividade, né? E também me credenciar também para uma mobilidade interna na Volkswagen. Isso não foi muito simples, porque, embora que era uma fase ainda de crescimento, mas a concorrência interna também era muito grande. Mas eu consegui, no caso, já no final dos anos 70, já em 78, 79, foi o momento que eu consegui essa, digamos assim, essa promoção, né, do ponto de vista profissional, quando estava já terminando, enfim, a faculdade, e consegui uma transferência para o planejamento elétrico, a princípio ainda como eles chamam na Volkswagen oralista, né, quer dizer, o trabalhador horista que tem uma função mensalista, ou seja, administrativa, na área administrativa. E trabalhei, fiquei praticamente um ano nessa condição, quando então teve a primeira oportunidade de uma vaga na área técnica. Então fui efetivado como eletricista de manutenção, como eletrotécnico, né, como técnico eletrotécnico. Isso coincidiu também com um momento onde já o sindicato, né, começou, enfim, a organizar, né, e exercer uma influência maior sobre os trabalhadores, no sentido de organizá-los para reivindicar salários, e reivindicar, enfim, melhores condições de trabalho, depois de ter passado em um longo período onde as negociações não existiam, né, um período de muito autoritarismo nas relações internas, em função dos reflexos do regime militar, né, enfim, no comportamento da própria empresa. Tem inclusive um episódio interessante que, quando eu fui me casar, foi em 74, né, já trabalhando na Volkswagen. Então naquela época tinha o departamento social, né, que prestava auxílio, enfim, aos trabalhadores, aos empregados em diversas situações, inclusive empréstimos para resolver muitas vezes problemas pessoais e coisas assim. Então eu queria comprar uma casa. Eu queria comprar uma casa porque eu ia casar. Aí apareceu uma oportunidade, eu falei, bem, eu vou. Aliás, me disseram assim, ó, por que você não procurou social, tentou empréstimo e tal. Aí coincidiu que nesse dia eu estava trabalhando próximo ali do escritório da social. Falei, bom, eu vou até lá para ver como que é, né? Aí cheguei lá, me apresentei para o representante da social e falei assim, olha, eu queria saber a possibilidade de ter um empréstimo, eu quero comprar uma casa, que vou me casar e tal. E
queria saber se tem a oportunidade de um empréstimo da Volkswagen em função disso, né? Aí ele perguntou, você tem saído do setor? Eu falei, não, é que eu estava trabalhando aqui do lado, então aproveitei, né, para tirar informações e tal. Ele falou, você não sabe que para se movimentar precisa de autorização do setor? Eu falei, não, eu sei. Entretanto, como eu disse, eu estou trabalhando aqui ao lado, né? Então achei então quis, né, tirar informação. Eu falei, podia ligar para o seu chefe agora para dizer que você está aqui, mas, no entanto, é o seguinte, aí me orientou, né? Falou, bem, você precisa fazer um cadastro, tererê, tarará, deu as informações. Eu saí dali, mas muito decepcionado, né? Porque a imagem que eu tinha, né, de que o departamento social era uma área de, enfim, procurar ajudar as pessoas, enfim. Eu fiquei muito decepcionado com isso e um pouco assustado até, porque, ou seja, naquela época, qualquer conduta do empregado que fosse considerada irregular, incorreta, enfim, era motivo de dispensa, sem muitas explicações, né? E o meu emprego era muito importante para mim naquele momento. No fim, a questão do empréstimo acabou não acontecendo, né? Mas foi um episódio, né, que de certa forma mostra como naquele período as relações internas estavam muito impregnadas por esse autoritarismo, né, que predominava naquele momento, enfim, em todos os aspectos. Então, como eu dizia, em 78, no momento enfim, da minha promoção, que acabou se dando também em função também da influência um pouco das pessoas que eu já conhecia internamente no planejamento elétrico, como no caso o Alexandre, o alemão que veio, que eu trabalhei com ele muito tempo no setor, antes dele ser transferido como supervisor, do próprio Norberto também, que coordenava o departamento do planejamento elétrico. Mas teve uma coisa interessante, ou seja, nesse período eu tinha, como eu disse, eu precisava conciliar, né, a questão do trabalho com a escola. Do ponto de vista de horário não tinha problema, porque eu só o turno não era fixo durante o dia, então eu podia estudar à noite. Mas nesse momento começou também, já em 73, 74, a intensificar o processo de rodízio, de turnos de trabalho. E aí o meu setor também foi chamado a entrar nesse processo de rodízio, que antes não era tão necessário por conta de que era um setor que não acompanhava a produção. Então, ele cuidava da questão da manutenção, montagem e manutenção das instalações. Então era turno fixo. E aí fui chamado também para dizer, olha, o setor vai ter que rodar em turnos, né? Então você também vai ter que se adaptar a isso. Aí eu procurei o supervisor do planejamento elétrico na época, da manutenção, o Henrique Zimmermann, e disse, olha, eu tenho uma dificuldade para enfim, fazer horário de rodízio, uma vez que eu estou estudando à noite, né? Já estou fazendo o 3º ano, isso inviabilizaria os meus estudos, né? Para mim, a escola é importante, agora o emprego é prioritário, né? Ele falou, não temos muito o que fazer, e aí você tem que escolher entre não se pode assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Essa foi a expressão que ele utilizou, né? E eu falei, bem, tudo bem, eu compreendo, agora peço que, na medida do possível, tenta compreender a situação, né? Gostaria muito de poder concluir os meus estudos, entretanto, o meu emprego é a prioridade, né? E acho que acabou considerando isso porque eu nunca fui chamado outra vez para, enfim, ter que mudar de turno. E daí, alguns meses depois, eu pude ser, enfim, efetivado, inclusive, no departamento, né? E aí, como eu dizia, né, essas as primeiras ações, né, do sindicato, no sentido da mobilização, enfim, dos trabalhadores para reivindicar a reposição salarial, né, foi um momento assim importante, né, onde que também expressava muito a própria
postura antissindical que a Volkswagen tinha na época. Foi uma empresa onde, na greve de 78, por exemplo, que aconteceu na Scania e depois em várias empresas teve também ações, enfim, dos trabalhadores em greve. Na Volkswagen teve assim todo um esquema assim, para evitar que a greve acontecesse na Volkswagen. E o único setor que acabou entrando em greve foi a ferramentaria, que era o pessoal, enfim, mais especializado. E mesmo assim, a empresa conseguiu isolar essa área, dispensou os trabalhadores, levaram o pessoal de casa para de ônibus para casa, e deixou, inclusive, impedia que esses trabalhadores entrassem na empresa enquanto estivesse na situação de greve. O pessoal da ferramentaria. O pessoal da ferramentaria. E esse pessoal passou, inclusive, a se reunir no sindicato diariamente para marcar o ponto, de certa forma, tentar mostrar que estava à disposição do emprego, né, da empresa. Até que, dias depois, a Volkswagen, entendendo que estava, enfim, sinalizava a possibilidade de retorno ao trabalho, permitiu que o pessoal retornasse novamente. Mas aí o pessoal entrou e continuou em greve dentro nas dependências da ferramentaria. A empresa demitiu 28 ferramenteiros. E aí depois, enfim, teve um desfecho onde a empresa readmitiu os trabalhadores em função do acordo. Mas essa primeira postura, assim, digamos, da Volkswagen em relação ao sindicato acabou, de certa forma, servindo de parâmetro, inclusive, para a Federação das Indústrias orientar, pelo menos, as empresas em relação a como proceder em situações de greve, né? Então a Volkswagen naquele momento, foi uma das mais duras, né, em relação à questão com o sindicato. Agora, esse momento também ele acabou sendo um momento em que enfim, acabou sendo marcado assim pelo surgimento do que a gente conheceu como novo sindicalismo, né? E que a partir daí, nos anos seguintes, as mobilizações no ABC em São Bernardo foram muito grandes, e na Volkswagen em particular, já no ano seguinte, em 79, houve uma paralisação completa por ocasião da campanha salarial. E mais uma vez enfim, a reação da empresa foi grande, né, no sentido de articular reforço da polícia militar, na repressão, à greve, nas portas da empresa, até no interior da empresa, muitas vezes as viaturas tinham livre acesso e montavam esquemas, inclusive internamente, numa época que a própria segurança patrimonial da Volkswagen era muito contaminada por esse autoritarismo. A direção da segurança patrimonial era, inclusive, de ex-militares. Um dos que ficaram muito conhecido foi o Coronel Ruge, que na época era muito respeitado, digamos assim, né, pela maneira dura, enfim, como enfrentava, né, a questão da repressão interna. Mas 79, então, foi assim o momento assim, que os trabalhadores na Volkswagen deram o grito de liberdade em relação a se manifestar e realizar greves quando necessário, né? Vamos só voltar um pouquinho, aí a gente depois retoma de 79, Tá. que é a época das greves. Você quer perguntar, Ju, sobre o... Eu queria justamente pensar o seguinte com você. Você entrou na Volkswagen antes desse momento que você está marcando como o momento da entrada do sindicalismo. Isso. Né? O que você poderia dizer sobre a politização dos funcionários da Volkswagen antes desse momento? Quer dizer, porque quando o sindicato entra, já existe, de alguma forma, um terreno para isso. Né? Eu queria que você avaliasse um pouquinho antes, né? Porque você entrou antes. Sim. O que significava a politização para esses funcionários da Volkswagen antes do sindicato? Então, como eu disse, eu entrei em 72, né? 72 era um período assim muito, digamos assim, difícil, né? Do ponto de vista político, do regime militar, né?
no país. E os métodos de controle interno que a Volkswagen tinha eram muito grandes, eram muito intensos, né? Isso perpassava muito nas relações através da linha de comando da empresa, dos mestres, dos feitores, enfim. Havia um sistema de controle, de vigilância muito grande, né, sobre os trabalhadores, de modo que praticamente a ação sindical nesse período ela era uma ação muito clandestina, muito dissimulada, porque não que não ocorresse, ocorria, entretanto, ninguém podia, digamos, botar a cabeça de fora, porque né, era cortado, enfim. E como se fazia? Né? Então, nesse período, houve grupos que tentaram se articular internamente, enfim, na empresa, né? Eu não participei nessa época, né? Não tinha militância interna no sindicato ainda, né? Eu acompanhava a ação do sindicato através dos jornais, a Tribuna Metalúrgica, né? Então, nessa época, a direção do sindicato era uma direção que tinha também assim, uma postura bastante conservadora, né, eu diria, né? Foi a época Paulo Vidal, enfim, e que não foi, embora tivesse uma atuação, enfim, uma dinâmica, enfim, do sindicato, não era o suficiente para romper aquele imobilismo que marcava as relações de trabalho na Volkswagen, né? Então, pessoalmente, eu não tenho assim registros significativos dessa fase anterior. E Né? você nessa situação anterior à sua militância? Então, como eu disse, foi uma fase onde que eu trabalhava na manutenção elétrica e percebia que, quer dizer, internamente estava todo mundo muito envolvido nessa corrida que a própria Volkswagen estava inserida, né? Crescimento intenso, constrói ela 5, daí constrói ela 14 e constrói, enfim, vai construindo, crescendo, né? Entretanto, por exemplo, a questão de salários era feita em função de uma indicação por parte da chefia ou através, do ponto de vista das promoções internas, ou nos dissídios anuais, né, que era, no caso, determinação enfim, da política salarial na época, né, não havia negociações, eram os dissídios coletivos, então o governo determinava qual era o índice. Né. Então, nessa fase, pessoalmente, eu estive muito envolvido com a questão dos meus estudos, né, faculdade, e com o emprego enquanto condição para garantir a conclusão da faculdade. E a gente pode dizer, então, que você ganhava relativamente bem, porque você teve uma trajetória singular na Volkswagen. Quantos colegas seus chegaram ao curso superior? Realmente muito poucos nessa época, né? E com uma coisa ainda, quer dizer, mesmo na época, alguns colegas meus da Volkswagen também estudavam, né? Faziam cursos tanto na Universidade de Santa Cecília quanto em Mogi também. Entretanto, a maioria deles não tiveram oportunidade interna, né, de mobilidade, né, e vários deles tiveram que abandonar a empresa porque encontraram oportunidades não internamente, mas fora. Né. Então, nesse sentido também, eu diria que foi uma exceção também, onde que eu consegui um pouco transpor essa barreira, né, que foi enfim, de conseguir uma função compatível, enfim, com a minha formação escolar na própria Volkswagen, né. E, Mário, enquanto empregado da Volkswagen, que você entrou em 72, você participou da expansão dela.
né? A gente tinha Anchieta e em 76 Taubaté. Você acha que essa expansão, esse crescimento que ela começou a ter, influenciou também nesse arrojo salarial dela, nessa... E por que você acha que ela foi para Taubaté? Assim, como você vê isso? Então, eu vejo assim, como eu dizia, a Volkswagen teve uma expansão assim muito, digamos, até espetacular, né? Quer dizer, uma planta construída em 57, inaugurada em 57 e até 76, quando foi enfim, inaugurada a planta de Taubaté, teve um crescimento assim que eu não sei hoje qual é a extensão de área construída, né, em São Bernardo, mas as dimensões são muito grandes. Eu arriscaria dizer até que a Volkswagen praticamente que esgotou as possibilidades de crescimento físico, né, ali, é, enquanto o mercado ainda crescia e oferecia oportunidade de expansão, né. Quer dizer, isso permitiu tanto que a Volkswagen crescesse ali, né, e quanto construísse também uma nova fábrica, como em Taubaté, como oportunidade, possibilidade de expandir a capacidade de produção, né, e atender uma demanda que era uma demanda crescente, né. Então, diria assim, Taubaté foi construída no auge, né, desse crescimento, né. Do ponto de vista salarial, acompanhou praticamente as condições também do ABC, um pouco abaixo, né, um pouco abaixo. Mas coincidiu também com o momento onde que também esse dinamismo de crescimento do próprio país, né, ele começa também a mostrar sinais já de esgotamento, né. Então o mercado já não cresce tanto, né. Mas Taubaté ainda faz parte dessa trajetória de crescimento, né, diferente do que foi a expansão da Volkswagen no Brasil nos anos 90. Agora, voltando um pouquinho da época das greves e tal, é, você pode ir falando um pouco a respeito, mas eu queria assim, que você colocasse se mudaram as relações lá dentro, porque você participou antes, você já estava, e você ficou depois. Se essas relações mudaram com a greve, como era? Dá uma cortadinha. Ok, retomando. Retomando um pouquinho, Mário, você estava falando um pouco, você tinha começado a falar um pouquinho das greves de 79. Aí eu queria que você me falasse como você passou antes, você já estava lá antes, e depois, né, que foi um marco 79, se essas relações entre os próprios empregados, entre chefia, se houve mudança ou se continua a mesma coisa. E eu queria aproveitar também que você falasse como foi que o sindicato chegou lá nessa época. Então, como eu dizia, nessa época eu não tinha assim uma militância sindical mais ativa, uma vez que eu mudei para Santos já em 75, né, em função da faculdade. Então, eu trabalhava em São Bernardo, mas dormia em Santos, vivia em Santos e tal. Com como eu disse, quer dizer, nesse período havia um autoritarismo muito grande, né, internamente na relação chefia empregados. E com essa mudança, e a partir de 79, principalmente, a mudança a mudança que houve foi em função de, na medida que o sindicato passa a ter uma influência maior junto aos trabalhadores na Volkswagen, né? Então isso também a própria empresa passa, de certa forma, a tentar aperfeiçoar os seus sistemas de controle interno e buscar, de toda forma, tentar isolar a influência do sindicato, né? Isso ficou muito evidenciado já em 80, né, quando
na segunda intervenção que houve no sindicato, que a diretoria foi cassada, enfim, a Volkswagen tomou a iniciativa da criação de um sistema interno de representação, à revelia do sindicato, né? Então, esse sistema, embora ele, de certa forma, ele tenha sido inspirado na experiência alemã, que tem a lei da codeterminação, onde os trabalhadores elegem os seus representantes, enfim. Mas a forma como foi feito no Brasil colocou uma série de situações, por exemplo, só metade dos trabalhadores podiam ser sindicalizados, né? Mesmo a coordenação não tinha tempo livre integral para atuação, tinha tempo parcial. A forma de organizar as eleições nos distritos, enfim, foi todo um modelo que a Volkswagen fez, né, sem discussão, enfim, com os sindicatos, e que ficou muito evidente que era a tentativa de ter um instrumento através do qual ela pudesse um pouco que conter, né, a influência do sindicato e aumentar também a sua capacidade de controle interno sobre os próprios trabalhadores. Então esse que ficou conhecido como sistema, enfim, de representação interna, acabou sendo objeto de disputa durante muito tempo, né, com o próprio sindicato, com a diretoria mesmo cassada. E nesse período, o que acontece? Já desde 78 e 79 fundamentalmente, os trabalhadores da Volkswagen, os sindicalistas da Volkswagen na Alemanha, então passa a acompanhar também com mais atenção o que acontece nas unidades da Volkswagen fora da Alemanha. Porque a Volkswagen teve, enfim, no período do pós-guerra, uma expansão espetacular pelo mundo, né, como empresa multinacional, onde primeiro no Brasil construiu plantas, depois também em seguida na África do Sul, no México. Entretanto, os sindicalistas, né, e os colegas da comissão de fábrica não acompanharam esse movimento, né? Então, eles passam a perceber, né, digamos assim, tomar consciência da situação sindical fora da Alemanha, nas unidades da Volkswagen, justamente a partir desses conflitos que aconteceu no Brasil, né, na África do Sul também. E a partir desse momento então começa um intercâmbio, quer dizer, vem uma delegação da Alemanha visitar o sindicato e toma conhecimento, enfim, dessa realidade das relações sindicais aqui, e voltam enfim, também com a disposição de atuar, de fazer gestões na matriz para que pudesse mudar a situação também no Brasil, né? Então esse foi também um dos fatores, né, junto com o avanço da influência do sindicato, que atuou no sentido de forçar uma reação, enfim, da Volkswagen, entre elas essa da tentativa de criar um sistema de representação conforme foi feito, né? Esse sistema de representação que foi criado, ele era idêntico ao alemão? Não, como eu disse, né, ele tinha muitas limitações, né? Por exemplo, ele impunha limitações só 50%. Ah, sim, na Alemanha não era assim, é isso que eu não entendi. Então, eu achei que esse era o modelo alemão, não. Não, na Alemanha a eleição era livre e democrática, né, e os trabalhadores decidiam sobre isso, né? Então, na verdade, ele quase nada tinha a ver com o modelo alemão, a não ser o nome, né, sistema de representação. E você sabe se a Volkswagen foi a primeira multinacional a implantar um sistema de representação aqui no Brasil? Então, na época, houve iniciativas semelhantes, né? A Scania fez isso, a Ford também fez, tentativa de criar, enfim, comissões internas. Na própria Mercedes houve um movimento semelhante, entretanto o sistema da Volkswagen foi o mais aperfeiçoado, né? Um estatuto, enfim, e que teve autorização do Ministério do Trabalho na época, inclusive, para funcionar. Então, de modo que esse foi um momento também onde que
os trabalhadores na Volkswagen também, na Alemanha, e sindicatos, deram esse passo no sentido de olhar um pouco o que estava acontecendo fora da Europa. E a partir daí esse intercâmbio, o intercâmbio que se criou a partir daí, contribuiu muito para a questão da evolução das relações de trabalho na Volkswagen, digamos assim, até para uma certa difusão desse padrão de organização sindical vigente na Alemanha para outras partes do mundo, né? Esse sistema de representação que a Volkswagen criou, ele ficou 80, 81, mas em 81 já o país já num quadro de aprofundamento da recessão, né? 81 foi o ano assim mais agudo da recessão, enfim, e que as empresas buscaram reagir de várias formas, né? A Volkswagen na época chegou ao final de 80 com 38 mil trabalhadores na unidade de São Bernardo, né? E que, somado a Taubaté e ainda ao Ipiranga, né? Que tinha ainda uma pequena unidade lá com atividades, chegava a 44 mil trabalhadores na Volkswagen na época. E na fase anterior, quer dizer, ainda nos anos 60, 70, a Volkswagen conseguia fazer, não só a Volkswagen, as grandes empresas todas, conseguia manter o arrocho salarial através de uma rotatividade enorme de trabalhadores nos momentos que antecediam o dissídio coletivo, né? Então, o dissídio coletivo, no caso, era no mês de abril, quando era mês de janeiro ou fevereiro, eram milhares de trabalhadores que eram dispensados, os trabalhadores menos qualificados, né, que podiam ser substituídos com facilidade na produção. Então, eram substituídos e com isso conseguia se manter, né, os salários naquele nível. Então, o trabalhador que entrava, ele tinha uma certa ascensão, uma certa promoção, tal, até que, novamente, 2 ou 3 anos depois, ele era novamente dispensado e entrava outro ganhando novamente o piso. Então, com isso, as empresas conseguiam manter essa situação do arrocho, apesar de não reduzir o nível de emprego. O nível de emprego crescer, né, constantemente. Diferente de 81, do começo dos 80, onde nesse quadro de recessão, a Volkswagen e as empresas em geral realizaram demissões em massa, né? No caso da Volkswagen, nos primeiros meses de 81, foram mais de 4 mil trabalhadores que foram dispensados e não houve reposição, né, como nos anos anteriores. De modo que quando a Volkswagen propõe a redução da jornada de trabalho com redução de salários em 20% em 81, no mesmo ano ela já tinha demitido, enfim, milhares de trabalhadores e oferecia em contrapartida uma garantia de emprego por 90 dias. E para isso ela conseguiu, inclusive, o apoio desse sistema interno de representação. Entretanto, a diretoria do sindicato, mesmo cassada na época, avaliava que era uma medida que, primeiro, não oferecia garantias de médio prazo, né, e que era tomada já no momento após ter ocorrido demissões em massa na empresa, né. Então, por isso, a diretoria do sindicato se colocou contrário e conclamou os trabalhadores a votarem contra também. Então, no plebiscito que foi realizado, foi derrotada essa proposta e com isso também foi, digamos assim, a pá de cal na desmoralização desse sistema de representação, que aliás tinha sido eleito com um índice de votação muito reduzido, né, do conjunto dos trabalhadores, mas se mantinha em função do apoio da própria empresa. Então, essa situação contribuiu também para que, com a pressão do sindicato, a pressão interna, que na época já funcionava que o pessoal chamava de comissão clandestina, comissão de fábrica clandestina, né, da empresa, onde vários militantes buscavam articular uma relação com o sindicato, com a diretoria do sindicato, para algumas ações internas.
Então já havia uma pressão interna, havia uma pressão externa também, tanto do sindicato quanto da própria sindicalistas na Alemanha, né, no sentido da democratização dessas relações. Isso então levou no ano de 82 a um processo difícil de negociação com a Volkswagen, mas que conseguiu finalmente chegar a uma negociação para a constituição de uma comissão de fábrica através de um estatuto negociado com o sindicato, reconhecido, enfim, pelo sindicato, e verdadeiramente representativa dos interesses dos trabalhadores e não da empresa, né? Então, de modo que a partir de 82, então inaugura-se um novo período na Volkswagen do ponto de vista das relações de trabalho, com a presença dentro da fábrica da representação, enfim, dos trabalhadores, né, em cooperação com o sindicato, e que conseguiu também ganhar legitimidade desde o início, né, já nasce com legitimidade perante os trabalhadores, e que aos poucos vai também conquistando respeito em relação às chefias, à própria direção da empresa, e se colocando, portanto, como um interlocutor válido, um interlocutor reconhecido, né, internamente e externamente também na própria relação com o mundo Volkswagen, né. Então as mudanças internas das relações de trabalho, elas passam a acontecer fundamentalmente a partir desse momento, né, onde os trabalhadores já tinham, enfim, no seu setor, na sua área de trabalho, alguém a quem eles podiam recorrer em situações de que consideravam injustas, do ponto de vista da relação com a chefia, em função de, muitas vezes, da necessidade de aplicar os acordos que eram realizados pelo sindicato, uma vez que no período anterior, né, um dos problemas que tinha muitas vezes é que as empresas não, na ausência, né, de uma vigilância, de um controle interno sindical, as empresas em muitos aspectos não observavam a convenção coletiva, do ponto de vista de cláusulas sociais, de condições de trabalho, de uma série de situações que, embora estivessem no acordo, na prática não eram observadas. Então a chegada da comissão de fábrica levou a uma mudança grande do ponto de vista de uma, digamos assim, uma democratização das relações, né, internas, né, de trabalho. Houve em muitos momentos muito ciúme também de parcelas da chefia, né, que sentiam que começavam a perder parte do poder que tinha sobre os trabalhadores, já não dava para ser exercido mais como no período anterior, né? E foi os anos 80, onde a comissão de fábrica deu os primeiros passos e se consolidou, foi se marcado também por muitos conflitos, né, internos com as chefias, com a própria direção da empresa, né? Mas proporcionou assim um aprendizado também de um amadurecimento muito grande, né? Tanto para o sindicato, para os trabalhadores, a própria empresa também, né? A Volkswagen, em relação às outras montadoras, ela foi a primeira a ter comissão de fábrica ou não? Não foi. A primeira comissão de fábrica, assim, acordada, enfim, com o sindicato, foi conquistada na Ford, né, em 81. Quase que um ano depois que a Volkswagen havia introduzido o sistema de representação ao qual me referi, né. Então a primeira comissão de fábrica reconhecida, enfim, pelo sindicato é de 81 na Ford. Aí em seguida veio a Volkswagen em 82. Daí ficou 83, 84. Em 84 foi que, no caso, se conquistou também a comissão de fábrica na Mercedes, na Scania. E, Mário, com a experiência que você tem, né, com o sindicato, com os trabalhadores, você acha que como era a Volkswagen, ou como é também, né, podemos pegar passado e o presente, nessas negociações, ela é muito mais difícil que outras montadoras para
se trabalhar, para se fazer negociação? Ou tem uma abertura, tem um canal para que isso ocorra? Então, isso é interessante isso, né? Ou seja, no momento anterior à conquista da comissão de fábrica na empresa, foi um momento em que não havia negociações coletivas, não só na Volkswagen, né? No conjunto das empresas, mas a postura da Volkswagen era marcadamente uma postura antissindical, superior até às demais empresas, né? Quer dizer, a conduta da Volkswagen assim, se destacava no processo, seja da greve de 78, 79 e de 80 também. Entretanto, no período posterior, onde que esse processo de democratização das relações de trabalho se estabelece, é impressionante também como é a empresa onde essas relações mais avançaram, né? Onde foi possível estabelecer, apesar dos conflitos que marcaram, enfim, todos os anos 80, né? Um processo assim interno de diálogo e de busca de soluções, né, através do diálogo, muito fortes, e que de certa forma ele representa um pouco o que eu dizia, um pouco a difusão do modelo alemão, né, de relações de trabalho, em particular na Volkswagen. Como eu disse, esse intercâmbio que começou em 78, 79 e 80 também, a partir da eleição da comissão de fábrica, em 84, em 82, então ele se intensifica. Então os representantes da comissão de fábrica passam assim, a participar em reuniões mundiais, né, periódicas, realizadas pelos trabalhadores na Volkswagen. Essas reuniões em geral aconteciam na Alemanha. E na primeira fase era um momento assim, geralmente de apresentar os relatórios do Brasil, eram relatórios de denúncias da conduta da empresa em vários aspectos, mas isso aos poucos foi sendo substituído por uma orientação da própria direção mundial da Volkswagen, no sentido de que as informações na Volkswagen elas tinham que fluir, né, estar disponíveis em todos os níveis. Então, que não tinha sentido, né, os trabalhadores, seja do Brasil, da África do Sul ou do México, recorrer à direção da Volkswagen ou ao sindicato na Alemanha para obter informações que estavam disponíveis, né, nesses países. Então, aos poucos, essa filosofia, né, foi sendo incorporada internamente na Volkswagen. Então, muitas das denúncias que se levavam para a Alemanha se conseguia resolver aqui. Muitas das informações que se buscava na Alemanha sobre planos da empresa passaram a ser disponibilizadas também internamente. Isso representou assim um salto também de qualidade no próprio processo de negociação e de condução da vida da empresa aqui, né, que passou a compartilhar muito mais, né, com os trabalhadores através dos seus órgãos de representação, muitos das questões que antes eram decisões unilaterais, né, da empresa. Isso ficou muito mais evidenciado, principalmente nos anos 90, né, no momento em que a abertura comercial, o acirramento, enfim, da concorrência, coloca uma nova situação para todas as empresas, né, em especial para a Volkswagen, que foi a empresa que mais cresceu, né, enquanto instalações, enquanto empresa mesmo, né, e também do ponto de vista do número de trabalhadores, né. Então, todo o processo também de reestruturação produtiva, né, nos anos 90, teve, no caso da Volkswagen, digamos assim, uma especificidade, né, que foi contar com esse acúmulo, essa experiência, né, que os trabalhadores puderam acumular, né, nos anos 80, e esse diálogo, né, esse diálogo interno, apoiado também do ponto de vista externo, na troca
de experiências constantes que havia entre os trabalhadores, onde, por exemplo, a matriz em Wolfsburg, que era de certa forma, pode dizer que a planta Anchieta é um pouco uma réplica, né, de Wolfsburg, do ponto de vista proporcionalmente, né, ao tamanho, ao aspecto arquitetônico, enfim. Lá também os trabalhadores passaram nos anos 90 por um processo também profundo de mudanças, de reestruturação. E no Brasil pudemos também aprender muito sobre isso através desse intercâmbio, né? Então, muitas das negociações que aconteceram nos anos 90 no Brasil resultaram dessa experiência concreta acumulada e associada a essa, digamos assim, essa informação global na Volkswagen que permitia, né, que permite que os trabalhadores a nível local possam trabalhar com uma informação mais geral e reforçando a sua ação sindical local. Mário, no início da década de 80, coincidindo com a comissão de fábrica, né, com a eleição da comissão de fábrica, na Anchieta começou a automação. E qual foi esse impacto na linha de montagem com os trabalhadores? Então, esse foi um momento assim importante, porque, como você disse, a comissão de fábrica havia sido eleita recentemente, em 82 no caso, e em 83 justamente foi quando começa assim, a ser percebidos os primeiros sinais da chegada dessas novas tecnologias, com a introdução dos sistemas computadorizados na ferramentaria central, onde os tornos de comando numérico começavam a substituir os tornos tradicionais. Em seguida, na linha de montagem do Gol, o BX, também chegou uma estação chamada de Jumbo, né, que era uma estação que dava de solda, né, com comando também computadorizado, que substituía a operação de vários trabalhadores que realizavam esse trabalho anteriormente. Então a comissão de fábrica, ao se posicionar sobre isso, publica, né, um boletim da comissão, um jornalzinho, dizendo o seguinte: o título era Os Robôs da Volks e a Nossa Luta. E ali a comissão dizia o seguinte: nós, enfim, os trabalhadores, não somos absolutamente contra o progresso técnico e as novas tecnologias, mas achamos que o resultado disso não pode ser o desemprego. É preciso que isso possa resultar em benefícios como a redução da jornada de trabalho, melhoria das condições de trabalho, enfim. E para isso é preciso que haja, de alguma forma, participação dos trabalhadores. Porque, do contrário, que vai se assistir à formação de cada vez de novos contingentes de trabalhadores, né, contingentes de pessoal excedente, né, que na primeira oportunidade a empresa pode botar no olho da rua. Esse jornalzinho, na época, causou assim, uma reação forte, né? A coordenação da comissão de fábrica foi chamada pelo diretor de recursos humanos, seu Jaci Mendonça, na época, que exibiu lá um exemplar do boletim todo marcado com aquele marca tinta, enfim, destacando assim os pontos onde ele considerava mais, enfim, que de certa forma estariam contrariando a filosofia da empresa em relação às novas tecnologias. E o Zé Carlos, que era o coordenador da comissão de fábrica na época, junto com os demais membros da coordenação, ouviram, enfim, do diretor de recursos humanos, né, de que a empresa precisava das novas tecnologias, que sem isso não teria competitividade e que aquele tipo de ação esperava que nunca mais acontecesse. E o jornalzinho foi amassado assim, jogado no cesto de lixo mais próximo. A reação da comissão de fábrica foi dizer: bem, o que nós pensamos está no jornal, né? Nós não somos absolutamente contra, mas queremos ter informações, né, de modo que possamos também agir sobre os reflexos das novas tecnologias. Isso fez com que depois, passou 84, já em 85,
por ocasião da renovação do Estatuto da Comissão de Fábrica, que define também as áreas de atribuição dos representantes, também fosse introduzida uma cláusula dizendo que os trabalhadores da Comissão de Fábrica tinham acesso, né, a informações sobre a introdução de novas tecnologias. Então isso foi também assim digamos assim, do ponto de vista de uma intervenção, né, em relação a esse tema, também um marco, né? Quer dizer, a primeira vez, né, que uma comissão de fábrica conquistou efetivamente o direito à informação sobre novas tecnologias, né? Quando você fala a primeira vez uma comissão de fábrica, você se refere à primeira vez porque era aquela primeira comissão de fábrica ou em relação a outras montadoras, a outras comissões? Em relação às demais empresas, né, onde na época já havia comissão de fábrica, e que entretanto esse tema não tinha sido tratado com essa profundidade, né? Então, embora já existisse comissão de fábrica na Ford, na Mercedes também havia sido constituída, na Scania, enfim, nas demais montadoras, na Volkswagen é onde pela primeira vez, né, se reconhece expressamente o direito ao acesso, do acesso a essas informações. E, Mário, como é que começou a sua militância nesse processo todo? Eu tive assim uma militância anterior à Volkswagen, não sindical, né? Foi uma militância na Juventude Operária Católica, onde os militantes, enfim, das pastorais, enfim, na igreja, tinham uma linha, né, voltada, enfim, para o mundo do trabalho. Então fui militante da JOC em 68, 69, fui da direção estadual, inclusive da JOC em São Paulo. E nessa época foi que, por exemplo, eu conheci o Oswaldo Vargas, que depois eu vinha encontrá-lo novamente já como diretor do sindicato, né, como secretário-geral do sindicato do ABC. Então, como eu disse, de 75 até 80, meus esforços estavam muito voltados para concluir meu curso de engenharia. Como é que você chegou na JOC? Na JOC eu cheguei porque eu participava no bairro onde eu morava, na Parada Inglesa, das atividades ali na paróquia, né? Então, tinha lá o departamento juvenil da Congregação Mariana, então eu participava e atuei na catequese, ia nas escolas fazer palestra com os estudantes em relação a esse tema. E num determinado momento tivemos contatos, ampliando através dos encontros com outros grupos de jovens, né? Então viemos a ter contato então com esse pessoal ligado à Juventude Operária Católica, e que, enfim, a partir daí que eu fui, enfim, convidado a participar. E daí eu dei um passo adiante, ou seja, do Departamento Juvenil da Congregação Mariana, passei a participar nas atividades, enfim, da JOC, né? Que permitiu também uma ampliação maior da visão política, né, em relação ao mundo do trabalho, mas que até então não tinha nenhuma relação orgânica com os sindicatos, né? Então os vários encontros da JOC me permitiram assim também um despertar da consciência política, O né? que você lia? Você lembra? Então, na época a gente lia muito assim as linhas por exemplo, Rerum Novarum, né? As resoluções, por exemplo, do encontro de Medellín, né, que os papas se posicionavam sobre a questão social, né? Então, basicamente, a orientação era em função da igreja, da orientação da igreja progressista, né, em relação à América Latina, em relação ao mundo do trabalho, né? E aí começou também as primeiras leituras de Marx, também, né, uma leitura ainda superficial, já feita nessa época. Mas foi
enfim, o sindicato que verdadeiramente me proporcionou assim o crescimento e amadurecimento político, né? E como é que foi essa passagem da JOC para o sindicato? Então, como eu dizia, de 75 a 80, meus esforços eram muito voltados para a conclusão dos meus estudos. E aí, uma vez concluído, a expectativa, inclusive da minha família, que eu pudesse ter tempo, né, para a família, os finais de semana que eu passava estudando, fazendo trabalho, eu pudesse passear com a família, pudesse ir na praia. Mas aí novamente, então, vem à tona aquele espírito militante anterior, né, dos tempos de Jockey. Isso coincidiu com o momento onde estava havendo esse embate, né, entre o sindicato e a Volkswagen, em função da comissão de fábrica, né. E aí logo em seguida em 82, foi concluído, enfim, foi assinado o acordo e foi aberto o processo eleitoral na Volkswagen. Então, uma noite da minha casa, eu liguei no sindicato e disse o seguinte: olha, não me lembro com quem eu falei, mas foi assim, eu falei, quero falar com alguém dos diretores, né, do sindicato na Volkswagen. Aliás, o diretor com quem eu me sindicalizei, que eu fui sindicalizado, foi o Lulinha. No dia seguinte que eu entrei na Volkswagen, né, em 72, ele veio depois a falecer num desastre, enfim, de automóvel. Então, nesse dia, né, em 82, eu liguei no sindicato e falei com o Falcão, né, que era um dos empregados da Volkswagen, diretor do sindicato, e disse a ele o seguinte: olha, eu trabalho na Volkswagen, trabalho na área mensalista, né, vai haver a reunião, a eleição para a comissão de fábrica, né, e eu estou me colocando à disposição para ajudar o sindicato, né, no que for possível, né. Ele falou, tudo bem, então vamos conversar, e aí marcamos para o dia seguinte, na fábrica, uma conversa. E como eu tinha uma mobilidade muito grande em função da minha atividade, né, tanto antes na manutenção elétrica quanto depois no planejamento da manutenção elétrica, eu tinha facilidade de movimentar pela fábrica, conhecia todos os cantos da fábrica praticamente, e marcamos um encontro no porão da ala 1 das prensas, que é onde ficava próximo ao que a gente chamava a gaiola dos sindicalistas, né? Um local lá que eles tinham, enfim, para organizar as suas atividades. Então, marcamos lá às 9 horas da manhã. Então, me apresentei para o Falcão, que eu já conhecia, assim, de vista, mas não tínhamos, enfim, contato. E ele me levou, então, até a cabine, onde estavam os outros diretores. Estava lá o Vilmar, estava também o Natal, né, que eram os diretores de base na época. Aí o Falcão chegou e falou, apresentou, olha pessoal, esse aqui é o mensalista que eu falei para vocês, né, que tem disposição aí até de ser candidato, enfim, pelo sindicato. Aí o Natal disse assim, só precisa ver o seguinte, né, porque a Volkswagen sempre tentou, né, influenciar no sistema de representação, preparar a gente para infiltrar no sistema de representação, então tem que ter muito cuidado com isso, não sei o que lá e tal. Aquilo me soou assim meio estranho, né, porque eu esperava uma acolhida assim mais, enfim, mais calorosa, enfim. Mas depois eu vim entender, enfim, as razões que o pessoal tinha para isso, né. Eu disse simplesmente, olha, pessoal, eu já fui militante da Juventude Operária Católica, né? Eu não tenho uma participação orgânica no sindicato, mas morava em Santos, então mudei para São Bernardo e estou mais disponível, quero ajudar o sindicato, né? Acompanho, enfim, a luta, enfim, que vocês fazem aqui, estou à disposição. Não sou necessariamente candidato, eu quero me colocar à disposição, conheço muita gente na fábrica, é isso. Aí o Vilmar, que aliás faleceu esse ano, né, disse assim, um pouco que repreendendo enfim, a questão da abordagem do Natal, né, disse o seguinte, não, isso não tem nada a ver, está vendo que o rapaz está a fim de ajudar,
É o seguinte, quarta-feira vai ter uma reunião lá no sindicato, né, com o Humberto, né, que é também ligado à Volkswagen, do pessoal que está organizando a questão do processo eleitoral, então você está convidado para participar dessa reunião. Falei, tá bem, então. Na quarta-feira, ao sair da fábrica, eu fui até o sindicato e até então eu não tinha mesmo sequer assim uma presença no sindicato, né? Minha coisa era muito interna na fábrica. Aí procurei onde que era a sala do Humberto e me indicaram assim, ao entrar na sala, estava o Humberto sentado na sua mesa de trabalho e tinha uma pessoa na sala em pé conversando com ele, né? Aí o Falcão chegou e falou, Humberto, isso aqui é a pessoa que eu te falei, né? O Barbosa, lá da Volkswagen, é mensalista e que quer, enfim, está disposto a participar aí do processo junto com o sindicato e tal. Aí o Humberto também veio com um balde de água fria maior ainda, né? Ele disse assim, é gozado, a gente sempre quis atuar na Volkswagen, na área mensalista, precisando entrar na área mensalista e tal, e nunca houve espaço para isso. Agora, de repente, começa a cair do céu aí um monte de gente boa na área mensalista e tal, e aquilo, assim, deu vontade de eu falar assim, olha, muito obrigado, tá? Eu tenho mais coisa para fazer, deixa eu cuidar da minha família. Mas aí, em seguida, ele falou assim, você conhece o Baiano? Aí eu olhei, era o Geovaldo, depois enfim, eu vim conhecer nesse dia. Eu falei, não conheço. E o Geovaldo era um militante que participava internamente de uma maneira constante, tinha, enfim, participava também no sindicato, e que era um dos membros dessa comissão clandestina da qual eu falei, né, que atuava tradicionalmente na Volkswagen. E, portanto, ele era uma figura conhecida no sindicato, né, e uma figura, inclusive, de oposição à diretoria do sindicato, porque quando teve a eleição, após a intervenção do sindicato, a eleição em 80, quando a diretoria do Lula rachou, o Osmarzinho montou uma chapa, né, de oposição, o Geovaldo fez parte dessa chapa, né. Até então eu não o conhecia assim de perto. Eu falei, não conheço, né. Então, o Geovaldo também não conheço. Aí ele falou, o Geovaldo disse, eu trabalho na ALA 5, tal. Tudo bem, muito prazer, né. Aí eu falei, é isso, gente, eu trabalho lá, tenho disposição de ajudar e já expliquei pro Natal, pro Vilmar, pro Falcão, né, qual é a minha experiência e é só isso. Ele falou, aí ele falou, aí o Humberto começou então mudou um pouco o tom da conversa, enfim, disse, não, tudo bem, a área mensalista é uma área importante, estratégica, enfim, para o sindicato. Agora, na área mensalista nós já temos, inclusive na área que você está, um candidato, né, que é o Feltrin, que é um membro da antiga representação, porque, aliás, desse sistema antigo de representação teve três membros, né, dos 24 que foram apoiados pelo sindicato para a nova comissão de fábrica. O Feltrin era um deles. Eu falei, não tem problema, eu não estou pleiteando, né, ser candidato, mas eu quero ajudar no que for possível, enfim, o sindicato. Eu acabei sendo indicado como membro suplente, né, do Feltrin na área. E fizemos então a campanha, teve mais foram 3 chapas, 3 duplas na área concorrendo. Nós tivemos, o Feltrin tinha uma liderança grande, um conhecimento grande na área, e fomos muito bem votados, tivemos 85% dos votos praticamente. Então a passagem se deu dessa forma. Então eu fui membro da comissão de fábrica, membro suplente, de 82 até 84. Em 83 teve uma nova intervenção no sindicato, intervenção do Ministério do Trabalho, em função da greve geral que houve contra a política econômica. Durante essa greve, então, o sindicato entrou em intervenção, que durou até 84. E nessa eleição, então, de 84, para devolver o sindicato aos trabalhadores, o Jair Meneghelli encabeçou, enfim, a chapa do sindicato.
E eu fui convidado para ser vice-presidente, né, na chapa do Meneghelli. E assim então que eu passei da comissão de fábrica para o sindicato. Então fui vice-presidente de 84 a 87. Depois fui secretário-geral. Depois, enfim, nesse tempo todo liberado, né? Aí eu tive várias, até 95, né, tive atividades internas, quando então aí eu voltei novamente para ser diretor de base na Volkswagen, né? E aí tem uma coisa interessante que é assim, ou seja, como secretário-geral do sindicato, ou melhor, como vice-presidente, na primeira gestão, eu acabei sendo meio que o presidente de fato do sindicato, né? Porque o Meneghelli estava cassado ainda quando nós fomos eleitos, então ele não podia legalmente tomar posse. Então eu acabei nos primeiros meses sendo o presidente de direito, né? E assim que foi anistiado, então o Meneghelli voltou a ser o presidente de direito, né? E também de fato. Mas como foi um período em que estava em processo a formação da CUT, e o Meneghelli coordenando, encabeçando esse processo, do ponto de vista do sindicato, do dia a dia, eu acabei assumindo, né, no dia a dia como presidente interino, digamos assim. Então todo esse mandato de 84 a 87, praticamente eu atuei como presidente interino, enquanto que o Meneghelli era o presidente de direito. E nessa fase que você estava como presidente interino, como que coincide com o começo da Autolatina, né? Como que foi isso? Essa relação, como foi visto a Autolatina, a fusão Ford, Volkswagen? Então, a Autolatina foi um processo interessante pelo seguinte, já a comissão de fábrica da Ford, que foi, como eu disse, a pioneira, né, a primeira em 81, teve assim também uma evolução espetacular, mas muito marcada assim por conflitos, né, uma relação muito conflituosa, né, entre comissão de fábrica e direção da Ford, né. Isso foi até 86, quando em 86 teve a coisa do plano cruzado. Então houve assim uma desmobilização muito grande enfim, na categoria, enfim, nos trabalhadores em geral. E nessa relação de conflito, a Ford acabou, a comissão de fábrica encaminhou mais uma greve pela readmissão de um colega que tinha sido demitido. E a Volkswagen e a Ford vai então e demite toda a comissão de fábrica. Restou apenas 4 que estavam de férias na época, né? O restante foram todos demitidos. E a partir desse momento começa assim volta os tempos de terror, digamos assim, na Ford, na relação com os trabalhadores, justamente no momento em que anuncia, né, a questão desse acordo de cooperação entre Volkswagen e Ford pela formação da Autolatina. Houve todo um trabalho da direção do sindicato, sob a coordenação do Meneghelli, no sentido de tentar retomar o espaço na Ford, mas houve assim, enfim, a Ford fechou as portas mesmo, colocou polícia e não houve avanço. Isso permitiu o quê? No ano seguinte, né, assim que é instaurada, começa a funcionar a Autolatina, então, a princípio na Ford não tinha comissão de fábrica, enquanto que na Volks sim, né, tinha, e na Volks se consolidava e ampliava, inclusive, as relações com a Alemanha e com o mundo Volkswagen. E aí, por ocasião desse processo de fusão, houve assim um corte muito grande de direitos, de benefícios, né, tanto do ponto de vista de Ford quanto de Volkswagen também. Entretanto, houve uma coisa muito interessante do ponto de vista da solidariedade, de que também de alguma forma criou condições para que a articulação de forças em função do retorno da comissão de fábrica na Ford pudesse ser ampliado através da ação dos trabalhadores na Volkswagen, né? Então, por ocasião da primeira greve na Autolatina, né, em 87, tanto
tanto a Volkswagen quanto Ford colocou, né, os trabalhadores colocaram como condição para o acordo para a volta ao trabalho, né, a restauração da comissão de fábrica na Ford, né. Então isso acabou acontecendo e marcou um momento assim importante também do ponto de vista desse início, né, de funcionamento da Auto Latina, e permitiu que a sinergia, digamos assim, entre as duas empresas não se desse apenas no plano da direção da empresa e da estrutura empresarial, mas também do ponto de vista dos trabalhadores. Nessa época se pôde, por exemplo, avançar muito em relação a um problema tradicional na categoria, que era o chamado o problema do salário profissional, questão de uma estrutura salarial mais adequada, né, de funções e salários. E foi justamente num esforço conjunto, né, na Auto Latina, nas comissões de fábrica, que se pôde, assim, pela primeira vez, ter uma estrutura salarial que reduziu, né, os níveis salariais, uma estrutura mais compacta e que pôde também responder melhor às disparidades salariais que haviam entre as duas empresas e internamente também gerando muitas vezes greves e conflitos por equiparações salariais, né? Então esse foi um momento, quer dizer, foi um episódio importante do ponto de vista da questão da estrutura salarial, e também no processo ainda logo em seguida veio a questão o problema da abertura comercial indiscriminada, trazendo novos problemas, né, para o setor produtivo, para as empresas em particular. Então a intervenção nas câmaras setoriais, né, as negociações nas câmaras setoriais também foi um momento onde os trabalhadores na Auto Latina tiveram, junto com o sindicato, uma participação muito importante. Esse foi chamado casamento o casamento que durou pouco, né, porque logo, enfim, com esse novo quadro da abertura comercial, houve um acirramento, enfim, da concorrência, né, entre as marcas, que de certa forma acabou contribuindo para o fim mesmo, para se desfazer o acordo da Auto Latina. Entretanto, do ponto de vista dos trabalhadores, a relação entre a comissão de fábrica na Ford e na Volkswagen foi uma oportunidade de se consolidar também, né? Enfim, em benefício dos trabalhadores. E, Mário, agora com a nova Anchieta, né, que a gente está chamando essa nova fase, essa nova linha do polo, você acha, como que você vê as condições de trabalho dos empregados? Houve uma melhora na qualidade? Como que... Então a nova Volkswagen, eu diria assim que ela de certa forma, ela resulta, né, de um esforço aí desenvolvido nos anos 90, né, onde o sindicato teve assim uma participação fundamental. Ou seja, como eu dizia, né, houve todo esse processo de crescimento vertiginoso da empresa nos anos 70, toda a situação de estagnação nos 80. Entretanto, a Volkswagen, como não só a Volkswagen, mas o setor produtivo conseguiu, apesar da situação dos anos 80, manter a base produtiva praticamente inalterada. Quer dizer, não houve reestruturação nos anos 80, né? E apesar da defasagem tecnológica e tudo, né, isso permitiu, por exemplo, quando recuperou na segunda metade dos anos 80, recuperar boa parte do emprego, né, diferente dos anos 80, onde que o modelo econômico nos anos 80 não permitiu em nenhum momento a retomada do crescimento econômico, acirrou a concorrência e as empresas foram obrigadas a introduzir um processo de reestruturação produtiva num quadro absolutamente desfavorável do ponto de vista de ausência de política industrial que orientasse um processo de reconversão, a falta de uma política de comércio exterior que pudesse também, enfim, alavancar esse processo. E na Volkswagen, e com o fim das câmaras setoriais que foram desestimuladas, né, a partir de meados dos anos 90,
esse processo perdeu-se, na verdade, perdeu-se a oportunidade de fazer uma reconversão, uma reestruturação no setor produtivo, em particular no setor automotivo, compartilhado, quer dizer, a partir de uma intervenção democrática envolvendo governo, trabalhadores e sindicatos também. Então, a perda dessa oportunidade levou a quê? Que o processo de reestruturação produtiva fosse se voltasse para dentro das empresas. Então, onde havia organização sindical no local de trabalho, foi possível ainda ter uma intervenção, uma influência nesse processo, através de uma ação propositiva, que foi o caso da Volkswagen, né? Na Ford também se passou de maneira semelhante, também na Mercedes, mas no caso da Volkswagen tinha essa situação que é digamos assim, o gigantismo da empresa, né? Do ponto de vista de instalações e de número de trabalhadores também, e que a reestruturação, né, com a ausência de crescimento, faz com que os postos de trabalho que são perdidos na indústria não encontrem, enfim, na economia, novas oportunidades. Então isso representava um problema para o sindicato e para a comissão de fábrica também, de buscar compatibilizar ao máximo o processo da reestruturação produtiva na Volkswagen com o nível de emprego mais elevado possível, né? E no momento em que isso fazia também que, do ponto de vista, quem olhava para a Volkswagen no começo dos anos 90, né, até meados da década, havia um grande ponto de interrogação sobre o futuro da empresa, né? Eu me lembro, por exemplo, numa conferência mundial, durante uma conferência mundial, tive a oportunidade de uma conversa com o Dr. Piesch, que é o presidente mundial do grupo, e conversando um pouco sobre a situação de Resende, né, porque era um momento em que a Volkswagen se expandia do ponto de vista de novas plantas, entretanto já não mais num processo de crescimento como foi Taubaté. Quer dizer, abrir Resende, São Carlos, né, já era um processo de desverticalização, descentralização das atividades. Então, conversando com o Dr. Peixe sobre isso, eu questionava, por exemplo, a questão de Resende, né? Por que construir Resende quando tem uma área tão grande na Anchieta, né, que caminha para ficar ociosa, né? Então ele disse o seguinte: o problema é o seguinte, a proposta da Volkswagen em relação a caminhões e ônibus, a proposta de Resende, é uma proposta altamente inovadora, né, do ponto de vista tecnológico e do processo de trabalho. E fazer isso na Anchieta seria como colocar um recém-nascido ao lado de um enfermo. Então, a possibilidade que o recém-nascido seja contaminado é maior do que, enfim, a situação em contrário, né? Então, essa imagem, ela acabou significando para mim, né, e na conversa com os colegas também, e ele terminava dizendo o seguinte: portanto, vamos isolar o recém-nascido enquanto cuidamos da recuperação do enfermo, né? Então, ficou assim, tipo assim, bom, significa que a Volkswagen sinaliza também com uma atenção em relação à Anchieta, né? Agora, o desdobramento disso poderia ser o quê? Tipo assim, vai desativando as operações e conduzindo para a morte natural, né? Ou transformar num centro de excelência, né, com poucos empregos, uma vez que tem inclusive um centro de engenharia, enfim, um centro tecnológico, né? Ou naquilo que era a nossa expectativa de tentar influenciar e convencer a Volkswagen da importância, né, de resgatar a tradição, né, que a empresa tem no Brasil, né, e na região, do ponto de vista de fazer com que ela pudesse se recuperar, né, se reestruturar, garantindo empregos, né, de qualidade. Então, passamos a trabalhar, enfim, com essa expectativa, embora muito desconfiados, né, quando se inaugura Resende, inaugura São Carlos, enfim. Mas em 97 foi, a nosso ver assim, um momento assim, chave desse processo, né, quando em 97 acontece a situação onde enfim, o modelo econômico não reagia, né, internamente, e a vulnerabilidade em relação à situação externa, ou seja, a crise da Ásia, né, acaba pegando a economia brasileira, enfim, numa situação de fragilidade, e o impacto disso no setor produtivo foi muito grande. Na Volkswagen, por exemplo, as vendas caíram em 40%. Né, quer dizer,
gerando um excedente aí de 10 mil trabalhadores em 97. E aí foi que nós, enquanto comissão de fábrica e sindicato, discutimos o seguinte: bom, gente, é o momento, quer dizer, agora é a hora da verdade, né? Quer dizer, a definição em relação ao futuro dessa planta se define agora, né? Então aquele processo de negociação permitiu, entre outras coisas, que se chegasse a um acordo com garantia de emprego por um ano para os trabalhadores, né? Uma série de ajustes do ponto de vista de ações de redução de custo que foram discutidas entre o sindicato, a comissão e a empresa, que permitiu, de certa forma, compensar, né, a elevação de custo naquele momento, mas fundamentalmente conseguimos assim um compromisso da Volkswagen com o direcionamento de novos investimentos para a planta Anchieta. Então isso sinalizava assim a perspectiva de futuro, né? Enfim, investimento significa garantir também emprego, né, a longo prazo. Então o compromisso com a vinda do Polo surgiu naquele momento, em 97, né? E a partir daí tivemos novos momentos, por exemplo, em 98, né, por ocasião aí também da crise na Rússia, né, e não se pode atribuir os problemas internos e na Volkswagen simplesmente a situação interna, né? O problema é que havia a persistência de um modelo econômico interno que não permitia o crescimento, então as empresas iam enxugando, enxugando, enxugando. Essas ações de redução de custo, de racionalização, de flexibilidade, né, foram aprofundadas, enfim, com o acordo de 98. Foi o momento que foi introduzida a semana de 4 dias, a chamada semana de 4 dias, ou semana Volkswagen, né, que permitiu a elevação dos padrões de competitividade da empresa, ampliando também a própria garantia de emprego, enfim, dos trabalhadores. E em 98 foi, enfim, reafirmado o compromisso com a vinda do Polo, né, que foi, enfim, inaugurado, né, em 2001. Assim, de certa forma, simbolizando, né, essa perspectiva de futuro da nova Volkswagen, né. E eu diria assim, nós temos, enquanto sindicato, comissão de fábrica, a consciência assim digamos assim, do nosso dever cumprido, né? Ou seja, foi possível, apesar de todos os conflitos e a relação conflituosa dos anos 80, né, um amadurecimento a ponto de ter uma ação propositiva, né, em relação nos anos 80, né, em relação à questão da reestruturação produtiva, e que, ao nosso ver, a nova Volkswagen é resultado, né, em grande parte também de um esforço que os trabalhadores tiveram, né, voltado para salvar uma planta, para garantir futuro a uma planta, né, e que, portanto, motivo de satisfação, né. Muitas vezes nós recebemos críticas do ponto de vista que o sindicato abandonou suas origens, o sindicato já não é um sindicato de luta como era antes, enfim. Entretanto, a ação que tivemos nos anos 90, né, que nos levou a ter também uma intervenção em relação a temas que antes as empresas não discutiam, enfim, com os trabalhadores e ainda não discutem, né? Quer dizer, na Volkswagen e nas montadoras da ABC ainda é uma exceção esse tipo de intervenção, permitiu que pudesse efetivamente criar, né, sinalizar um novo futuro, tanto para a região, né, para a empresa, enfim, para os trabalhadores também, né. Então nós temos, assim, enquanto sindicato, comissão de fábrica, um orgulho muito grande dessa trajetória. Então esse novo clima de nova Volkswagen, enfim, não é um clima de harmonia do ponto de vista das relações de trabalho, que permanecem, enfim, os conflitos permanecem, enfim, mas há efetivamente um patamar de relacionamento novo, né, que permite, assim, sem abrir mão dos princípios, enfim, de classe, enfim, ter uma atuação muito mais propositiva e um olhar não voltado apenas para dentro da fábrica, né, mas o que acontece na região e no país. Mário, a gente está chegando no fim. Daqui a pouco você descansa. Se eu não estiver enganada, você entrou na Volkswagen com 22 anos? Mais ou menos isso? Mais. Um pouco mais?
72, né? Ah, foi em 72. 72. É 24. 24 anos, né? E você me falou de um Fusquinha 69. Foi o primeiro carro? Não, O você já Fusquinha tinha 69 foi o primeiro carro. Foi o primeiro carro. Que cor que ele era? Era verde. Era verde. Fusquinha verde 69 foi seu primeiro carro. E assim, conforme você foi falando, eu fui, né, ouvindo, você tem uma relação com a Volkswagen, você entrou na sua juventude. É mais ou menos na posição que você está, de sindicalista, tal. Você tem uma relação um pouco de amor e ódio, né? Eu imagino um pouco isso. E como que é essa relação? Porque assim, você um pouco foi construindo, né, a sua vida, que é um pouco quando a gente começa, depois dos 20 anos a estar deixando as coisas mais sólidas. Como que é isso na sua vida, essa relação sua com a Volkswagen? Então, eu poderia dizer que em algum momento foi mesmo, o ódio foi muito justificado, né, em situações até que eu exemplifiquei. Entretanto, eu diria assim, a partir do momento em que se inaugura a comissão de fábrica na Volkswagen, quer dizer, apesar de todos os conflitos que houveram, né, enfim, dos anos 80 e até a atualidade também, para mim, significou assim uma oportunidade de um crescimento pessoal, de amadurecimento político muito grande, que foi proporcionado assim fundamentalmente pela minha oportunidade de trabalho na empresa, né, e ao mesmo tempo pela minha trajetória no sindicato, né. Acho que há um outro aspecto que não falamos, mas é assim, eu falo alemão, né, eu falo, leio, escrevo. Isso foi no começo ainda dos anos 80, que eu, enfim, fiz o curso. Foi justamente nesse momento que eu fui para o planejamento elétrico. Então acontece que naquela época havia um número muito grande assim de alemães que vinham para o Brasil, técnicos, enfim, e que ocupavam funções de chefia, de supervisão. Então, em determinados momentos, a gente estava numa reunião, enfim, uma reunião de trabalho, né, e tinha 2 alemães, por exemplo, na reunião. Em determinado momento, eu parava de conversar e ficava falando entre eles, né? E o restante, né, nós brasileiros, ficávamos esperando que eles terminassem a conversa para a gente prosseguir. Apesar da dificuldade que eles tinham com o português, mas tinha o suficiente para falar em português o tempo todo. Mas alguns momentos vinha a conversa era inteiramente em alemão. Além disso, cada projeto que era feito, né, um novo projeto, tinha um memorial descritivo, né, enfim, explicava enfim, o que é aquele projeto. E aquilo depois era feito uma versão em alemão para que a diretoria pudesse examinar e fazer previsão no orçamento, né, da empresa. Então eu tinha curiosidade, né, curiosidade de saber, enfim, aquilo que eu escrevi, né, como é que ficou na versão em alemão. Assim como eu me sentia um pouco constrangido com a situação de estar participando de uma conversa onde de repente a conversa começava a ser numa língua que eu não entendia. Então isso me levou a fazer um curso, né, lá em São Bernardo ainda, porque em primeiro lugar eu procurei a minha chefia, a oportunidade de fazer um curso na própria Volkswagen, né. Cheguei para o meu supervisor, o Pedro Vassoler, e disse assim, olha, eu queria fazer um curso aqui de alemão, né, o que você acha? Ele falou assim, olha, as vagas são limitadas, infelizmente nós não temos que dar prioridades, então isso me levou a fazer um curso fora, em 82, estudei de 82 a 84. Em 84 coincidiu que eu fui para o sindicato e a partir daí os contatos com a Alemanha se intensificaram e me permitiu também ter assim, um contato mais regular, que permitiu assim, também um crescimento com o idioma. Em 98 eu estive lá, fiquei por 6 semanas, inclusive morando na casa de um colega na comissão de fábrica, então permitiu assim uma evolução muito grande também do ponto de vista do idioma. Finalizando, uma das oportunidades que eu tive, a primeira vez que eu fui para a Alemanha ainda, teve um colega que, em determinado momento, me perguntou assim, mas me diz uma coisa, o que que leva um sindicalista, né, como você, do terceiro mundo, a aprender a linguagem, a aprender o idioma do opressor?
eu falei, olha, disse, para mim, o alemão não é visto do ponto de vista de ser o idioma da Volkswagen ou do opressor, né? É a língua de um povo, é a sua língua, né? Então isso, além de facilitar o meu trabalho no Brasil enquanto sindicalista, permite que nós possamos também conversar diretamente um com o outro, né? Então, sem dúvida, essa coisa do idioma também acabou atuando como uma forma de me abrir muitas portas, né, no mundo Volkswagen, em particular com a Alemanha, e que é um aspecto assim, dessa trajetória assim, que eu valorizo muito. E, Mário, nesses 50 anos, né, de Volkswagen, qual que você acha que é um marco importante? Então, na minha trajetória foi, claro, em primeiro lugar, em 72, né, o momento em que eu fui trabalhar na Volkswagen, né, para mim representou assim abertura de uma expectativa de ascensão social, de me firmar profissionalmente. Então esse foi um momento assim marcante. O outro foi o momento também da comissão de fábrica, né, quando eu, enfim, entrei para a comissão de fábrica e fui para o sindicato. Agora eu diria talvez que o momento na minha trajetória na Volkswagen que talvez tenha me marcado mais foi justamente esse retorno, né, do sindicato para a fábrica. Porque no sindicato, em geral, eu era assim o centro das atenções, né? Ou seja, as assembleias, eu enquanto vice-presidente ou secretário-geral, coordenava as assembleias. Então estava sempre no palco e no centro das atenções. No momento em que, no momento em que eu saí da executiva, né, e voltei para a base, né? Então também eu saí do palco e fui para a plateia, junto com os demais trabalhadores. Então essa mudança, né? Ela era uma coisa estranha, uma coisa difícil um pouco de ser, enfim, compreendida, assimilada, digamos assim, do ponto de vista da cabeça, a ponto de que o primeiro dia do meu retorno na Volkswagen, eu inclusive tentei estabelecer com a comissão de fábrica o seguinte, olha, eu quero voltar, não apenas fazer trabalho sindical, mas eu quero voltar no meu setor, quero ter algumas horas de trabalho durante a semana, que é uma reciclagem mesmo, né? O pessoal achou legal, beleza, eu fui lá e falei com o Valdir Pachella, o meu supervisor, um cara que na época, na minha transferência, já havia me dado uma força, falei assim, olha, eu estou voltando e eu quero ter um posto de trabalho aqui. Falei, tudo bem, então organizou lá uma mesa, uma prancheta, falou, tá aqui. Aí no dia que eu voltei, que eu passei o portão da empresa, né, e fui caminhando em direção ao setor, quer dizer, antes meu itinerário era a comissão de fábrica. Eu falei, não, hoje não vou nem passar por lá, que é para não desviar do meu propósito. Mas o coração acelerava de uma forma, né, que significava assim, um momento mesmo de uma mudança, né, em relação a toda uma trajetória anterior, né, e de uma reciclagem tipo assim, meio que volta às origens. Eu estava voltando a um posto de trabalho de antes do momento em que eu fui mesmo para a comissão de fábrica. Aí, no primeiro dia, os companheiros da oficina, o pessoal não acreditava, de vez em quando vinha lá, abria a porta, olhava como se fosse um animal raro, né? Mas é ele mesmo, é você mesmo? Sou eu mesmo, sou aqui. Né? E isso foi, enfim, depois de várias semanas, enfim, eu consegui me sentir, inclusive, digamos assim, emocionalmente, né, readaptado, né? E aí, inclusive, com condições para retomar, enfim, internamente um trabalho. Então, esse foi um momento, assim, marcante. Finalmente, eu acho que a negociação do ano passado, né, que fizemos por ocasião das demissões da Volkswagen, dos 3.000 trabalhadores, uma negociação que não conseguimos fechar, concluir no Brasil. Tivemos que nos reportar à Alemanha, uma negociação final com o Dr. Hartz. Foi, ao meu ver, também um momento muito marcante, porque, de certa forma, ele representa o resultado de toda uma trajetória, né, da relação sindical na empresa, envolvendo a dimensão internacional, né, onde tanto os encontros mundiais periódicos, como eu citei, quanto a criação
em 99 do Comitê Mercosul, né, dos trabalhadores na Volkswagen, a criação do Comitê Mundial de Trabalhadores na Volkswagen representa assim marcos importantes de uma trajetória, né, que criou condições, inclusive, para que pela primeira vez uma negociação, pela primeira vez em quase 50 anos, né, de Volkswagen no Brasil, uma negociação pudesse ser fechada a nível né, da cúpula da empresa, enfim, na Alemanha, e numa relação entre pessoas também que já estiveram juntas em situações anteriores, se conhecem e têm uma relação de confiança mútua. Vamos parar. Pode parar. Tá? Retomando. Mário, assim, para a gente dar uma finalizada, como que você vê a Volkswagen? Qual a avaliação que você faz dela estar resgatando esses 50 anos dela querer contar essa história? Eu vejo como algo muito valioso. Uma empresa como a Volkswagen tem uma história muito rica, né? Enquanto empresa, enquanto oportunidade de contribuição que teve, né? Numa fase muito importante do processo brasileiro, né? A industrialização, período aí até a década de 70, quer dizer, uma empresa que teve uma participação muito forte nessa fase de crescimento do país, que sobreviveu como as demais, né, a essa interrupção desse crescimento durante todos os anos 80. Uma empresa que foi capaz de superar, né, uma postura antissindical, né, que marcou o passado da Volkswagen no Brasil, e que deu um salto assim tão espetacular quanto foi o salto de crescimento da fase anterior, né, do ponto de vista das relações de trabalho, né, permitiu um salto espetacular que fez com que as relações de trabalho na Volkswagen pudessem efetivamente avançar, né, da forma como avançaram nos anos 90. Né. Então, eu acho que a empresa abrir a oportunidade de resgatar essa história, né, significa um ganho muito grande para a Volkswagen enquanto empresa, né, um ganho muito grande para o país também, né, por tudo que a Volkswagen, enfim, representa, enfim, na economia brasileira. E uma oportunidade também como esta, né, dos trabalhadores estarem resgatando parte da sua experiência, da sua memória, né, na Volkswagen, registrando aí os momentos difíceis, entretanto, tendo efetivamente a oportunidade de perceber que essa profissão esperança, né, do brasileiro, né, ela de alguma forma ela está também registrada nessa trajetória da Volkswagen no Brasil. Bom, Mário, então eu quero te agradecer por você ter vindo. O museu te agradece e a Volkswagen agradece também de você ter vindo dar seu depoimento. Ele tem que falar o que ele achou de ter dado depoimento também. O que você achou de ter dado depoimento? Para mim foi assim também uma satisfação enorme, né? A oportunidade desse depoimento me fez rever coisas que estavam guardadas lá na memória, mas que enfim, que essa conversa permitiu que viesse, né, que a gente pudesse tocar. Então, assim, a oportunidade desse depoimento, para mim, representa também uma oportunidade de resgatar um pouco da minha memória pessoal, né, da minha trajetória pessoal, onde nesses 50 anos de Volkswagen eu pude compartilhar mais da metade desse tempo, uma vez que esse ano eu completo 30 anos, né, trabalhando na Volkswagen. Eu acho que para mim representa assim também uma
uma oportunidade muito singular, né? Então, para mim foi uma satisfação muito grande ter dado esse depoimento e espero que isso possa contribuir também para uma compreensão melhor, né, da história da Volkswagen no Brasil e que de alguma forma possa também estimular iniciativas semelhantes, né, em outras empresas e que, enfim, o resultado final seja um pouco uma imagem que mostre os vários aspectos dessa trajetória tão rica e com certeza é a história da Volkswagen no Brasil. Obrigada.